Olá, trabalhadores essenciais nesse período de pandemia, os caminhoneiros têm enfrentado dificuldade para serem atendidos em estradas por lanchonetes, postos de gasolina e até mesmo mecânicos. A deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, quer garantir esse atendimento básico para os caminhoneiros. É sobre isso que ela conversa conosco agora, no Palavra Aberta em formato digital. Olá, deputada, bem-vinda à Palavra Aberta. Olá, muito obrigada aqui por mais essa oportunidade da gente poder estar conversando sobre esse tema tão relevante para o momento, né? Garantir o abastecimento dos supermercados, das lojas, enfim, garantir o que eles chamaram desde o início de serviços essenciais, mas esqueceram daqueles que, de fato, transportam, né, o que abastece esses serviços essenciais, que Deputada, são os caminhoneiros. a senhora está no seu estado? Qual é a situação aí no seu estado em relação a esse atendimento aos rodoviários? Então, mais ou menos uns 15 dias atrás, eu viajei daqui, a minha região é o Vale do Aço, fica em Minas Gerais, né? É uma região composta por 4 cidades polo e depois nós temos um colar metropolitano, que as 4 cidades, as principais cidades são Fabriciana, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso. Então, tem mais ou menos uns 15 dias que eu viajei daqui do Vale do Aço até o aeroporto de Confins e não encontrei uma lanchonete, não encontrei um restaurante, não encontrei uma mecânica aberta. E aí, com muito sacrifício, eu cheguei até uma casa e consegui pedir um copo d'água, né? Que eu estava com muita sede e ainda ia demorar bastante. E no que eu parei para pedir esse copo d'água, a senhora que me atendeu, aí tinha um caminhão do lado de fora, né, do pátio, eu fui lá e perguntei pro caminhoneiro como que ele estava se virando, porque eu fazendo uma única viagem, depois de 200 quilômetros mais ou menos, eu já estava com sede, vontade de ir ao banheiro e não tinha como. Aí ele disse assim, pois é, deputada, nós estamos passando por isso todos os dias. Veja bem, já são 5 horas da tarde e eu já passei hoje o dia todo com biscoito e água. Então, eu senti na pele o que eles já estavam sentindo há alguns dias, né? O que eu fiz? Eu conversei com o ministro Tarcísio e pedi a ele que se houvesse alguma providência a ser tomada a nível do executivo, como, por exemplo, destacar o comércio, as margens das rodovias como atividades essenciais, porque eles é que garantem a subsistência daqueles que estão transportando o que eles chamam de objetos essenciais. Aí ele disse que viria o que seria possível fazer. Eu fiz um Twitter também, marquei o presidente, pedindo a ele, por favor, que olhasse por esses caminhoneiros que estavam realmente passando necessidades pelas estradas. E tive a ideia de fazer esse PL, né? Esse projeto de lei, que é o projeto de lei 1094/2020, porque nós não podemos pensar só no hoje, na pandemia de hoje, nós temos que pensar em eventos futuros. Então, eu fiz esse PL para que eventuais estados de calamidade, decretações de estado de calamidade, ainda assim, lanchonetes, restaurantes, hotéis, borracharias, mecânicas, tudo isso fosse enquadrado como atividade essencial, né? Agora, deputada, no caso das atividades essenciais, hoje, como é que está sendo definido isso? Está sendo definido por decreto do governo federal ou por iniciativas das prefeituras e governos estaduais? Qual é a regra para essa situação? Então, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que cada prefeito, cada governador tem a competência de definir em seus decretos o que são atividades essenciais, o que não são atividades essenciais nos locais onde eles comandam, né? Tipo municípios e estados, e que o governo federal não poderia intervir. Se bem que nós tivemos um decreto, sim, baixado pelo governo federal, descrevendo quais seriam essas atividades. Porém, o que a gente tem percebido aqui nas bases, né, é que cada município, de fato, adotou o seu sistema, o seu modelo. O governador aqui de Minas, o Zema, ele também baixou um decreto, porém, nesse decreto, ele orienta, ele não obriga, né, sabendo da legitimidade dos prefeitos, né, de gerirem essa questão local. Ele apenas orientou que determinadas atividades fossem tidas como essenciais. Bom,
Mas só voltando um pouquinho nos caminhoneiros, rapidinho para te dar como que definiu essa questão. Quando foi no dia seguinte, eu já vi que o Romeu Zema, aqui em Minas, já tinha voltado um pouco atrás e declarado que o comércio à beira de rodovias, ele estava orientando que eles fossem liberados, e o ministro Tarcísio me deu um retorno dizendo que já tinha se reunido com todos os secretários de infraestrutura de todos os estados do Brasil e também feito esse apelo para que fossem liberar essas atividades. Então, ontem, quando eu retornei de Brasília para o Vale do Aço, passei de novo pela BR-381 e que bom, já encontramos aqui os restaurantes abertos, hotéis, as mecânicas, e graças a Deus, pelo menos nesse trecho aqui da 381, os caminhoneiros já estão tendo aonde se alimentar, onde tomar um banho e onde dormir. Agora, deputado, alguns caminhoneiros têm relatado que quando encontram esses locais abertos, há um sobrepreço, uma cobrança além da média normal, pela alimentação, ou uma demora no atendimento, porque existe uma restrição do número de pessoas que pode ser atendida numa borracharia ou numa oficina que não está com todos os seus funcionários podendo trabalhar. Isso tem como modificar? Então, é justamente pelo fato de nós não termos uma legislação a nível federal que diga que esse tipo de comércio eles poderiam estar em funcionamento a ponto de atender, né, a demanda contento, que nós estamos passando por esses transtornos. Como eu te disse, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que os prefeitos, né, que são os gestores locais, eles têm competência, legitimidade de definir. Então, nós ainda sabemos que em vários municípios ainda há uma série de restrições junto ao comércio. Com relação à elevação de preços, é a velha lei da oferta e da procura. Então, veja bem, nós estamos tendo uma procura muito grande por produtos, né? Porque o comércio dentro dos municípios, na maioria deles, esse comércio continuam fechados. Então, com a margem das rodovias está havendo uma procura maior, mas a oferta, então, a demanda, a procura está grande, mas o que eles têm para oferecer não atende a toda a demanda, então a tendência é realmente os preços subirem, né? O que a gente tem aí ter feito alguns apelos via as nossas redes sociais, é que esse pessoal colabore um pouco também. Eu acho que esse momento é de colaboração. Todos nós temos que colaborar com a crise. Então a gente pede um pouquinho, olha, às vezes vale a pena abrir um pouquinho mão do lucro para poder ajudar quem precisa tanto. Agora, deputada, a Câmara está num momento em que não está havendo as reuniões presenciais aqui em Brasília, de comissões técnicas, e todas as votações estão ocorrendo quando há um consenso entre as lideranças para levarem à votação eletrônica. A senhora chegou a conversar com lideranças do seu partido, de outros partidos, para articular a levada desse projeto para votação nesse momento? Olha, eu já estou em conversação, inclusive já estou pedindo a alguns deputados, amigos meus, que assumam a coautoria desse projeto para que a gente possa gravá-lo de urgência e levá-lo ao plenário. Porém, tanto na semana retrasada quanto agora, essa semana que está acabando, nós tivemos outros projetos, né, de autovolatilidade, que se veja bem, orçamento de guerra. Tivemos 26 emendas apresentadas, o relator já rejeitou as 26 emendas, mas nós já sabemos que todas elas devem voltar em forma de destaques. Então, eu pressuponho que o plenário da Câmara ele está bastante sobrecarregado nesse momento com questões assim, sem querer menosprezar o nosso caso em especial, mas com questões de suma importância e urgência para ser decidido nesse momento. Mas, como eu te disse, vai ser um projeto que não deve ser usado só agora, na crise do Covid. Ele já é previsto para, se novamente surgir um fato como esse, ele vai estar, espero que esteja, né, em vigor. E, devido a essa intervenção do ministro Tarcísio, junto aos estados, eu acredito que boa parte dessa questão foi resolvida, né? Não a 100%, nós estamos vivendo uma crise, nada vai poder ser 100% agora, mas eu acredito que pelo menos a nível emergencial, para suprir essa carência no primeiro momento, já ajuda bastante, já é o suficiente. Mas nós vamos sim trabalhar para que esse projeto vá a plenário. A senhora acredita que a gente tem o risco de haver algum tipo de paralisação do transporte rodoviário de cargas nesse momento? Olha,
as lideranças que mantêm contato comigo, eles não ventilaram a hipótese de uma paralisação. Pelo contrário, eles estão dispostos a trabalhar, né? Mas falam das dificuldades que está tendo aí nas estradas, não só nas estradas, mas também nos locais onde eles têm que abastecer por causa desse tipo de restrição, né, de isolamento. Muitas pessoas estão sem poder ir ao trabalho, isso tem dificultado para eles. Mas nós estamos em guerra, né? Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo um momento de guerra. A diferença é que o nosso inimigo é um inimigo invisível, é um vírus, e nessa guerra todos nós somos soldados, podemos ser soldados e vítimas ao mesmo tempo. Então, é um momento que todos nós vamos ter que trabalhar muito e dar muito de si. Eles não estão dispostos a parar, pelo menos as lideranças que eu tenho contato. Deputada, muito obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta, nesse formato digital. Eu que agradeço aí pela atenção mais uma vez e vamos continuar o nosso trabalho. Não está sendo fácil, aliás, não está sendo fácil para ninguém, mas podem ter certeza que o plenário em si, né, o Congresso Nacional está fazendo a sua parte, eu tenho acompanhado isso, o Executivo está fazendo a sua parte, acredito que junto, e a população também. E eu acredito que todos juntos vão vencer essa crise e daqui a pouco sairemos ainda mais fortes. Obrigada, deputada. Eu Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta em formato especial para a internet. Eu conversei com a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição. Até a próxima.